Segunda parte do segredo. As profecias de Nossa Senhora. A segunda parte do segredo que Nossa Senhora autorizou revelar foi assim relatada por Lúcia. A Santíssima Virgem prosseguiu: Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O cumprimento das profecias de Nossa Senhora. Em 1917, quando Nossa Senhora apareceu, a Europa estava devorada pelos horrores da Primeira Guerra Mundial, cujo preço foi 22 milhões de vidas e 30 milhões de feridos. O mundo até então não conhecera tamanho flagelo, tamanho castigo. No ano seguinte, 1918, como predisse Nossa Senhora, a guerra de fato terminou. Mas os homens não deixaram de ofender a Deus, e a alegria dos desfiles de vitória pela paz alcançada não duraria muito. Um ano antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial, na noite de 25 de janeiro de 1938, das 21 horas até as 2 horas do dia seguinte, os céus da Europa foram iluminados por uma estranha luz. Jornais da época relataram o fato. Os incrédulos insistiam em caracterizar o fenômeno simplesmente como uma aurora boreal. A irmã Lúcia, desde o convento onde vivia, avisou por uma carta o Papa que aquele era o anúncio do castigo previsto por Nossa Senhora. No ano seguinte, 1939, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. 40 milhões de mortos, um número muito maior de feridos, nações inteiras destruídas, cidades arrasadas, fome e perseguições. O progresso científico centuplicou a capacidade de matar, como por exemplo, as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial terminou. Terminaram com ela os castigos de Deus? Em julho de 1917, Nossa Senhora disse aos pastorinhos que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Em novembro daquele ano, o comunismo conquistou o poder na Rússia e depois começou a espalhar seus erros pelo mundo. Promoveu guerras, perseguiu a Igreja, martirizou os bons.
somente na Rússia o comunismo matou mais do que as vítimas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial somadas. 64 milhões de pessoas. Essa seita assassina já ceifou mais de 150 milhões de vidas em todo o mundo. Nossa Senhora prometeu afastar os castigos se o mundo atendesse aos seus pedidos. Mas quem deu ouvidos às suas palavras? A consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria não foi feita como Nossa Senhora ordenou. Ela também pediu a todos os fiéis a comunhão reparadora dos primeiros sábados e que se rezasse o terço todos os dias. Entretanto, essas são devoções praticamente esquecidas nos dias de hoje. E, sobretudo, os homens não se converteram, mas, pelo contrário, caminharam em direção oposta, conforme atestou João Paulo II em sua visita a Fátima em 1982. O Papa apresenta-se com ansiedade a fazer a releitura daquele chamamento materno à penitência e à conversão que se fez ouvir aqui em Fátima há 65 anos. Sim, releu com coração amargurado, porque vê quantos homens, quantas sociedades e quantos cristãos foram indo em direção oposta àquela que foi indicada pela mensagem de Fátima. O pecado adquiriu assim forte direito de cidadania, e a negação de Deus difundiu-se nas ideologias, nas concepções e nos programas humanos. E, precisamente por isso, o convite evangélico à penitência e à conversão, expresso com as palavras da mãe, continuam ainda atual. Mais atual mesmo do que há 65 anos atrás, e até mais urgente. Realmente, os homens não deram ouvidos à mensagem de Fátima. Em nossos dias, o casamento indissolúvel caminha para sua completa extinção e já há quem diga que a família acabará em pouco tempo. O aborto é praticado em larga escala. As modas, cada vez mais impúdicas, fazem-nos compreender bem porque a pequena Jacinta afirmava: hão de vir modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. E o que dizer do pecado de homossexualidade? Ganhou ele tal direito de cidadania que em muitos países se está a ponto de reconhecer legalmente as uniões pecaminosas entre pessoas do mesmo sexo. E por fim, a apostasia de incontável número de católicos que perdem a fé ou vivem como se Deus não existisse é certamente o que mais fere o Imaculado Coração de Maria. Ante tanta infâmia e tanto desprezo, mãe angustiada, não tendo mais o que dizer, choraste, Senhora. Em julho de 1972, os jornais do mundo inteiro divulgaram a milagrosa lacrimação de vossa imagem de Fátima, peregrina internacional em Nova Orleans, Estados Unidos. Quem, Senhora, vendo-vos assim em pranto, ousaria perguntar por que chorais? Nem o céu, nem a terra, nem o mar poderiam servir de comparação para a vossa imensa dor.